Eu venho de uma cidade pequena, interior de Boituva, interior de São Paulo, uma cidade chamada Boituva. Não sou nascida em Boituva, mas sou criada nessa cidade. Cidade essa que, lá no finalzinho do meu testemunho, eu quero agradecer por tudo que fez. Mas nessa cidade eu passei por algumas dificuldades. Eu venho de uma família destruída moralmente. Uma família onde a mente é cauterizada pelo pecado. Meu pai, um homem alcoólatra, um homem que era alcoólatra e que praticava a violência doméstica dentro da casa. Minha mãe, uma mulher oprimida, porque a minha mãe era uma mulher que ela apanhava fisicamente, sentimentalmente. Passava-se, meu pai atraía de uma forma tão degradante que era dentro da própria casa. A minha mãe era uma mulher brava, rancorosa. Meu pai era um homem de um espírito leve na rua, mas dentro de casa, um homem rude. Talvez eu poderia falar mal do meu pai como filha, mas eu posso dizer que enquanto meu pai esteve em vida, ele me guardou como filha. Foi um péssimo marido, mas um bom pai. Qual era o defeito dessa casa? Não tinha Jesus. A casa que não tem Jesus, ela não tem nada. Talvez você chegou aqui afastado dos caminhos do Senhor, e você disse: eu vou lá para conhecer a pastora Sandra. Não, você não precisa me conhecer, porque eu não consigo virar a chave da tua vida. Mas o Deus que eu estou pregando nessa noite, Ele é suficiente para virar a chave da tua vida, da tua casa, da tua história. Esse sim é um Deus poderoso. Nessa casa tinha pai, mãe e filha. Pai alcoólatra, pai adúltero, pai que era animador nas portas de bares, de escola de samba, e um verdadeiro fracasso dentro de casa. Nas indas e vindas dessa dor, desse sangramento familiar, nós começamos a participar de uma religião chamada candomblé. Eu venho do candomblé. Eu não nasci num lar cristão. Nesse candomblé, nós vimos por diversas vezes alguns atos e algumas entregas a deuses pagãos. Nessas indas e vindas, o meu pai, quando ele passava diante de uma igreja evangélica, caminho da minha casa até o terreiro, o meu pai, no caminho tinha uma igreja, e essa igreja era uma igreja viva, que dizia glória a Deus e aleluia. O meu pai, com aquela vida derrotada na família, aquele homem que tinha perdido a sua identidade de provedor do lar, ele dizia assim, todas as vezes que nós passávamos na frente, ele dizia assim: qualquer dia desses, eu vou entrar dentro de uma igreja evangélica, porque eu quero entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Tem muita gente que está passando por aqui hoje, e ele está dizendo: como que pode essa igreja estar lotada, e um monte de gente feliz, dizendo glória a Deus e aleluia? É porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Não, ainda que o Senhor não esteja fazendo nada do jeito que nós esperamos, nós sabemos que no tempo certo e no dia certo, Ele vai fazer. Nós somos movidos pela fé. O meu pai, um homem de 37 anos, entra. Ajuda lá. Glória a Deus. Aquele homem de 37 anos, ele entra pela primeira vez na igreja evangélica. Quando ele entra, ele recebe uma palavra profética: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou preparando um lugar. Eu quero abrir um parênteses, porque às vezes a gente fala: ah, Deus, Ele não ama fulano de tal, porque ele é pecador. Todos nós somos pecador. Deus, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. Dá uma olhada para tua irmã, para o teu irmão, diga: Deus te ama. Ele sabe que você é pecador, Ele sabe, mas Ele te ama. Ah, queria que tivesse alguém para bater no meu ombro aqui. Ele sabe. Aquele homem, ele recebe a palavra, e quando ele recebe essa palavra, ele entrega a vida dele a Jesus Cristo. Ele entrega a vida a Jesus, e ele chega em casa com Bíblia na mão, feliz, contente, com a novidade: a partir de agora eu vou ser cristã.
cristão. A minha mãe, batedora de tabaco, minha mãe espírita, ela fala: você está louco? Nós vivemos daquilo que vem do terreiro, vivemos daquilo que vem dos guias, dos orixás, e começa a lançar palavras de baixo escalão sobre a vida do meu pai. Ou aquele homem que é agressor, aquele homem que é bravo, que é rude, ele continua segurando a Bíblia que ele tinha ganhado na igreja, e ele diz assim: Benedita, eu mudei de vida, eu recebi uma palavra de que Deus está me preparando um lugar. E nessa noite eu estou profetizando para a tua casa, nessa noite eu estou profetizando para a tua família. Não, nessa noite eu estou dizendo que a palavra que liberta está entrando dentro da tua casa, e lá vai ter mudança de vida. Oh, ei, achai a súbia, elebai, senerra, baia, choi, redes. Vai ter mudança de vida. Aquele homem que é acostumado a bater, ele não bate, a lágrima começa a cair, porque quem tem um encontro real com Jesus, ele muda. Não, talvez você vai dizer assim: pastor, eu tenho um pavio curto, deixa Jesus esticar esse pavio, vai. Pastor, olha, comigo escreveu, não leu, eu rabisco em cima. Deixa que escreva aí, que não leia, fica na sua. Meu pai está ali quietinho, ouvindo a minha mãe xingar, e ele diz: Deus está me preparando um lugar. A minha mãe decide a colocar meu pai para fora de casa. O meu pai, ele aceita a punição, porque o diabo, ele quer que quando nós venhamos a Cristo, nos sentimos abandonados por pessoas. Mas eu quero dizer, Deus é suficiente. Ah, querido, talvez você chegou aqui de uma relação de abandono, de uma relação de ser jogado para fora. Deus me disse assim: diga a esta igreja hoje: sou eu o Deus que resgato a história. Ah, Márcia, aquele que foi abandonado, ele não vai voltar sem direção, porque há um Deus que já preparou um lugar de proteção para a vida dele. Minha casa é alvo de milagre, porque meu pai, a minha mãe diz: não vai embora agora, você dorme, mas amanhã cedo você sai. O meu pai vai dormir com 37 anos de idade, quando é 3 horas da manhã, para encurtar. A minha mãe sente um frio, levanta correndo, acende uma vela para o orixá. Quando ela volta, ela vai chamar meu pai, ela vê uma sombra atrás dela, ela diz: tem gente em casa. Ela corre e chama meu pai: Gico, Gico, eu meninona, moleca. Ela acorda e fala: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto, 37 anos de idade, teve infarto fulminante, e Deus levou meu pai. É motivo de glorificar a Deus. Meu pai teve uma oportunidade ímpar, e Deus acalenta meu coração, porque me faz entender que quando Ele escolhe alguém para ser salvo, nem que seja no último segundo do segundo tempo do jogo, Ele chega a tempo e Ele fala: esse não se perde, esse não vai embora sem salvação. Ah, eu chego a tempo. Deus está dizendo: eu vou chegar a tempo. Fica 2 pessoas, uma mulher e uma menina. Uma menina rude, uma menina bruta, uma menina que cuspia na cara da mãe, que mordia, que xingava, uma menina totalmente sem educação. Às vezes a gente vê algumas crianças que são rudes com os pais, e aí nós falamos: olha, aprendeu na escola, aprendeu na casa da sogra, não, puxou a sua família. Mas na verdade puxou a nós mesmos, porque a criança é réplica daquilo que ela vê dentro da casa. Eu era a imitação daquilo que eu via dentro da minha casa: brava, rude, briguenta. Aos 8 anos de idade, eu fui liciada, e após ser liciada, eu fui estrupada pelo dono do mercado do bairro. Eu poderia fazer dessa história uma história de dor, mas eu falo que é uma história aonde eu posso dizer: aonde teve dor, hoje está cheio da graça. Quem sabe você chegou aqui chorando, dizendo: eu ando tão decepcionada. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer: eu vou te encher da minha graça. Com licença um pouquinho, meu pastor. 8 anos de idade. 8 anos de idade, eu ia até o mercado e eu aceitava ter intimidades com um homem adulto em troca de uma lata de sardinha.
Eu aceitava ter intimidades com homem adulto por causa de 2 pães. Você vai dizer, pastora, por quê? Porque eu era pobre. Eu não era pobre só no físico, mas na mente. Pobre de afeto, pobre de carinho, pobre de união. Se você está com alguém da sua família agora, segura na mão dela e diga, vamos ser unidos, porque juntos nós sempre seremos mais fortes. A minha mãe, ela está numa vida de bebida. Embora ela está naquele terreno, ela está numa vida destruída. Uma casa que todos olhavam e diziam, não vai ter futuro. Uma criança criada na rua, uma criança criada na prostituição com 12 anos de idade. Eu já vendia o meu corpo por nada. Eu fui a primeira mulher a desfilar nua numa cidade do interior, que hoje tem 72 mil habitantes, mas naquela época eu não sei nem quanto tinha. E Deus estava de olho na minha casa. Eu só mudei de lado para vir, porque Deus tem uma palavra direcionada para você. Você pode ficar de pé? Não, só essa moça de, acho que é camisa ou vestido, não sei, laranja. Retia chomirra, elibiou de que refaia de si redécia. O Eterno, Ele estava olhando para a minha casa. Ele estava olhando para a minha casa espiritual. O Deus que te trouxe aqui, Ele diz, eu estou olhando para o teu coração. Eu tenho visto, ouvido o que tu diz todo dia. Tem dia que tu diz, eu já não suporto mais essa dor, eu não suporto a agonia, porque você tem que tomar decisões. E o Eterno está dizendo, eis que o teu Deus vou indo à frente de ti nas tuas decisões. Tu não estás desamparada nem sozinha, porque sou um Deus que trabalha contigo de perto. Ei, nessa noite o Eterno te abraça com carinho, e Ele diz, não tenha medo de tomadas e decisões, porque eu sou Deus que estou contigo. Medo. A minha mãe, ela é alcoólatra. Nós, por diversas vezes, íamos à feira pegar resto daquilo que os feirantes deixavam no final de feira. Por diversas vezes ficamos na porta de restaurante esperando a sobra daquilo que sobrou no restaurante. Eu lembro que o meu primeiro cachorro quente foi o cachorro quente de um casal de namorado. Aí você vai dizer assim, como que você sabe que é de um casal de namorado? É porque quando a gente namora, nosso estômago fica pequeno. Tem casal de namorado aí? Aquela menina namorando começou a comer, cansou. Ai, não cabe um cachorro quente. Ela jogou a metade, eu peguei. Mas é porque ela estava namorando, porque se é casada, ela come o dela e do marido, não é mesmo? Então eu acho assim, ela estava namorando, comi o cachorro quente. Aquela vida degradante, destruída. E no meio dessa vida que estava sendo degradante e destruída, existia uma menina. Diga comigo, uma menina. Às vezes nós temos tanto medo de falar do amor de Jesus, porque nós falamos, olha, eu não tenho teologia, não tenho missiologia, mas você tem o amor de Jesus. Esse é o suficiente para falar dele. Essa menina de 6 anos, ela olhava para aquela mulher alcoólatra, espírita, aquela mulher que entrava no cemitério à noite, que abria túmulo, que colocava nome de pessoas na boca do sapo, aquela mulher que ia seminua na porta da igreja para dançar. Ela olhava para aquela mulher, e com apenas 6 anos de idade ela dizia, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Olha para alguém e diz, você não imagina o quanto Jesus te ama. Eu olhava para aquela menina e eu não entendia o que era amor. Eu não entendia o que era ser abrigada em amor. Você que está com o leque abanando aí, fica de pé. Eu não entendia o que era ser acolhida pelo amor de um Deus todo-poderoso. Porque dentro da minha casa, o que havia era divisão, doença, fome, miséria. Dentro da minha casa o que havia era falta de diálogo. Mas aquela criança, na sua inocência, ela dizia, no céu tem um Deus que te ama. Relemando de que rebácia de lirefobia. Enquanto eu falo de um Deus que é amor, Ele te abraça de uma forma específica. E Ele diz assim, diga minha filha que eu sou um Deus de restituição.
Eu não sei o que você perdeu financeiramente, mas o Eterno diz: eu vim para aliviar a alma dela e dizer que o que perdeu não se compara com o que eu vou trazer de volta. Alamando de que rebaia súbia. Eu vejo Deus alinhando a tua vida financeira nessa noite. Ele está dizendo: ela vai colher onde ela jamais esperou, porque sou eu um Deus de resgate da identidade. Há momentos que tu diz: Senhor, mas não é possível que nós estamos passando por isso, não é possível que houve essa fraude, porque quem te roubou é alguém que tu ama, quem tu olhava e dizia: se não é parceiro, estamos juntos. Mas Deus está dizendo: eu não vou deixar esse arrombo, essa afronta. Vem uma espada de justiça em teu favor, diz o Senhor. Se é para Jesus, pode dar glória. Aquela casa, aquela família, ela tinha uma palavra, ou melhor, aquela menina: Jesus te ama. Tem hora que eu fico olhando o que Jesus está fazendo por mim, e eu falo: Jesus, como o Senhor me ama. Um dia essa menina, ela chega em casa. Eu morava muito próximo da igreja. A minha mãe, uns dias antes dessa menina ir em casa, ela fez uma entrega lá no Candomblé, uma entrega para o guia. Lá no Candomblé, a minha mãe, ela fica 7 dias retirada na cidade de Santos. Quando eu vou com a minha família ou com meus avós buscar a minha mãe está magra, está careca. A minha mãe está possuída de espíritos malignos. Enquanto ela está possuída desses espíritos malignos, aqueles que são cambono é aqueles que servem os cavalos é aqueles que recebem guia. Enquanto minha mãe está possuída por espíritos malignos, os cambonos estão escarrando no chão e a minha mãe está lambendo aquele escarro. Galinha viva está passando, a minha mãe pega a galinha viva e morde e bebe o sangue dessa galinha. Não, tudo isso parece ser muito nojento, mas no meio de tudo isso eu tenho uma palavra de vitória para você. Lá no terreiro nós éramos conhecidos como cavalo, mas depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, hoje nós somos reconhecidos como filho. Ei, sabe o que eu estou dizendo? O fardo que nós carregamos no mundo é pesado demais, mas quando nós vamos para Cristo, Ele toma o nosso fardo pesado e diz: vamos trocar, porque o fardo que eu tenho, esse é leve. Jesus, bate com força. Você não é cavalo. Você não está carregando nada que você não possa suportar. Essa menina de um ombro, de blusa de um ombro só, fica de pé. Redebae canafoe. Relebande kenirra desi de colderrace. Se eu fosse falar da sua história, eu ia falar de alguém que superou uma depressão, de alguém que chegou no fundo do poço de uma tristeza intensa, mas falou: Deus, eu preciso me levantar. E hoje Deus desce com bálsamo de cura sobre o teu coração. Alamando que vai que chou derrece. Tu diz: ah, Senhor, eu não tive sorte da minha vida pessoal, eu não consegui alcançar os objetivos da minha vida sentimental, mas o Eterno hoje te abraça e Ele diz: eu sou teu amigo, eu sou teu pai. Ah, Deus vem curando uma ferida paterna. Alamando que renécia. Aquilo que o teu pai não pode fazer para ti, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz: eu faço. Eu alinho os teus sentimentos, cura as tuas emoções, te faço uma jovem inteira, e tu vai dizer: valeu a pena o processo, eu venci. Aquela menina, ela chega na casa daquelas mulheres, daquelas 2 mulheres. Eu não era mulher ainda, mas eu falo 2 mulheres, eu era uma menina. Aquela menina chega em casa, ela olha para mim, aquela que anda de blusinha curta, acima do umbigo, shorts, pirigóspio. E ela diz assim: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. E o meu pastor, ele disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu ia na porta da igreja evangélica fazer escândalo,
Eu ia na porta da igreja evangélica beber, começar cantando um samba, tirando sarro, tentando seduzir pastores. Eu ia ali para tirar a paz da igreja. De repente aquela menina vem e me faz um convite: Sandrão, vai ter culto. E eu falei para os meus pais que a minha visita é você. Eu e minha mãe, nós assistíamos culto pela televisão. Quando chegava domingo pela manhã, nós ligávamos a televisão, fazia um copão de caipirinha, sentava e começava a assistir R.R. Soares. R.R. Soares às vezes dizia assim: você que está na sua casa com esse copo de pinga na mão. Eu e minha mãe chorava: ai, é para nós, e dá-lhe pinga. Esse é o que a gente conhecia. Aquela menina estava tendo a ousadia de nos convidar para ir para uma igreja, para me convidar para ir à igreja. Eu falo para aquela menina: olha, vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri e ela me ensina algo que vai virar a chave da sua vida. Ela diz: eu vou, se o meu pastor deixar. Espera eu pedir para ele. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei feliz. Eu falei: o pastor dela me conhece. Afinal, eu era a da rua. O pastor dela me conhece e nunca que vai deixar essa menina ir no terreiro comigo. Bobo engano meu. Passados 7, 8 dias, essa menina chega em casa e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é. Eu conversei com o meu pastor e ele disse para mim ir tranquila, porque o próprio Deus vai comigo. Olha eu liberando uma chave para você. Olha eu liberando uma chave para você. Se você aprender a respeitar as autoridades espirituais, você não vai andar sozinho. Deus vai andar contigo. Não tem hora que a gente fala: eu não vou obedecer pastor, apóstolo, bispo. Mas quando você entende a respeito da submissão diante da autoridade espiritual da tua vida, você já não passa mais a andar sozinho. Deus, Ele anda contigo. Essa menina diz: Deus, o próprio Deus vai comigo. Noite de sexta-feira, noite onde as pessoas que frequentam a religião afro, ou que frequentam o candomblé, de sexta-feira maior, onde os espíritos têm potencialidade de agir um pouco mais. Eu fico tão maravilhada que o nosso Deus, o Deus que nós estamos servindo aqui hoje, Ele não precisa de sexta-feira, porque o nosso Deus, Ele trabalha de segunda, de terça, de quarta. A Bíblia nos garante que o Deus que nós servimos, Ele trabalha. Não, levanta a mão pro alto e adora Ele, porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele trabalha todos os... Aleluia! Fica de pé, minha linda. Relebácia, relebande que ranaia choi que ni refaz. Enquanto eu estou falando de um Deus que trabalha todos os dias, o Eterno diz: diga a ela que eu estou entrando dentro da casa dela. O Eterno está me mostrando a lágrima de uma mãe. Que vai a terra nasce. E Ele diz: eu visito a tua casa, eu quebro as cadeias. Não, o que está preso vai ser liberto. Caia, súbia. Não, mas pastor, eu já gastei tanto. E Deus está dizendo: eu venho vindo como juiz. Eu trago a existência aquilo que não existe. O que está preso vai ser liberto, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina, ela vai comigo até o terreiro. Chegamos no terreno, existe uma cortina que fecha entre onde ficam os cavalos e os que vão tomar o seu passe. Quando abre a cortina, nós estamos envoltos com as roupas dos orixás, já estamos com coco, com charuto, com pólvora no chão. E quando abre-se as cortinas, eu percebo que aquela menina está de joelhos. Ela senta, ela levanta-se, senta e coloca a Bíblia no colo. E nós começamos a bater tabaque e a riscar o ponto para invocar os espíritos. Riscou a mãe Baior, que existia, minha mãe, que era mãe de santo,
E a mãe maior começa a cantar o ponto. Nós começamos a riscar o ponto no chão. Fazemos uma vez, nada acontece. Fazemos a segunda, nada acontece. Fazemos a terceira, nada acontece. Aquela mãe maior olha para as pessoas que estão nos assistindo e ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que aquilo que está em nós. Não, talvez você não entendeu. Eu quero melhorar. Não, enquanto você aplaude, eu quero glorificar a Deus. Eu quero exaltar o nome Adecai, Assai, que ele manda chúbia, nasce, não e se repassa. Não, eu quero melhorar. Eu quero declarar para a sua vida que na sua casa não chega macumba, que na tua casa não chega olho gordo, que na tua casa não chega a palavra de maldição. A palavra diz que nenhuma ferramenta preparada para aqueles que servem ao Senhor vai prevalecer, porque o que está sobre você é maior. Maior. O que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família é maior. Para com esse negócio aí: pastor, eu estou debaixo de maldição. Deus é aquele que pega a maldição e faz virar bênção. Não, para com esse negócio: eu estou debaixo de olho gordo. Então olho gordo, se prepare para emagrecer, porque Deus chegou, e aonde Deus está, Ele é. Eu olho para aquela menina de 6 anos de idade. O moça de vermelho fica de pé, loira. Relemar canaço, relibiandeseia que ni reface. Deus está parando o inferno por conta da tua vida. Alabai que choubia de ti descia. A forma como eu vou falar, tu vai entender. Porque disseram: eu bati tambor e coloquei o nome dela na encruzilhada. Mas hoje Deus está dizendo: acalma a tua alma, porque o que está sobre a tua vida é maior. Tu diz assim: Senhor, tem uma maldição na minha casa, é por isso que as coisas estão atrofiadas, a vida financeira. Deus está dizendo: eu estou quebrando toda a palavra de maldição que foi lançado sobre a tua história, sobre a tua família, porque o que está sobre você é maior, diz o Senhor. Aquela menina, eu pego na mão dela para ir embora. Aquela menina, ela não me pergunta nada, ela simplesmente dá um sorriso para mim e ela diz: eu vim na sua igreja, você vai comigo na minha agora, né? Pensa numa mulher que tremeu. Vocês estão dando risada porque não é vocês. Pensa numa mulher que tremeu. Eu pensei comigo: se ela parou um terreiro, o que esses crentes vão fazer comigo? Eu me via rolando. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que eu não precisei rolar, graças a Deus. Eu fui para a igreja com ela. Glória a Deus. Eu assisti o culto, eu chorei, eu recebi a palavra. Quando foi feito o apelo, eu não entreguei a minha vida para Jesus. Tem pessoas que se decepcionam, porque muitas das vezes leva a palavra e as pessoas não veem a Jesus Cristo. Essa palavra é para você que tem falado para o seu esposo, para o seu filho, para a sua sogra, e você diz: eu estou cansada de falar. A salvação é Deus quem faz. Você é apenas um agente que lança a semente, e no tempo certo a semente vai florescer. Aquela menina me levou ao culto. Eu assisti o culto, mas eu voltei para o mesmo lugar, bater tabaque, para a mesma ruína. Uma mulher que estava acorrentada pelos sentimentos das dores. Você consegue ficar de pé um pouquinho? Você, só um pouquinho. Uma mulher que estava acorrentada com sentimentos de dores. Uma mulher que já era mãe solteira, sem saber qual caminho, qual direção eu teria que tomar. O Deus Todo-Poderoso veio e curou as minhas dores. Você vai dizer assim: pastora, por que você está dizendo isso? Porque enquanto eu estou pregando essa palavra, o meu Deus me mostra você carregando uma bagagem chamada passado.
O Eterno diz: não importa o que você viveu no passado, o que importa é o que você está vivendo no teu presente. Porque muitas das vezes você não consegue se alegrar no presente, porque tu diz: no passado eu fui, no passado eu fiz, no passado eu era. E Deus manda eu te dizer nessa noite: dos teus pecados eu não lembro mais. O que importa é o que você é nesse presente. Aleluia! Deus lindo. Eu fui para casa. Aí eu dizia, e é aqui que eu vou dizer dessa forma. Eu dizia: eu fui para casa sem Jesus. Eu creio que eu voltei diferente. Embora eu estivesse na mesma sujeira, havia aquela luzinha no fim do túnel. Porque nunca mais o meu coração foi o mesmo. Nunca mais eu fui a mesma Sandra. A alegria, a sede, melhor dizendo, a sede de conhecer a Cristo já estava dentro de mim. Quando Deus quer resgatar alguém, Ele usa caminhos de dor para trazer esse alguém. Deus permitiu que a minha mãe tivesse um câncer na região cefálica. Minha mãe perde os movimentos. O câncer dá do lado direito uma bola do tamanho de um ovo de codorna. Do lado direito, a minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. Aquela mulher alcoólatra, aquela mulher rude, ela está com o lado esquerdo todo paralisado, mas continua bebendo. E um dia o médico veio e conta: o que sua mãe tem é câncer, não tem como mexer, não tem o que fazer. Num dia de uma fila grande, pegando daquela fila de famílias vulneráveis, pegando a cesta básica, eu estou vindo embora para minha casa. O pastor Elias Adrião, ele para com o carro e ele diz assim: filha, você quer que eu leve a sua cesta? Pega a minha cesta, coloca dentro do carro e vai embora. E eu falo assim: mas esses crentes são esquisitos, né? Porque se ele vai indo em casa levar cesta, o que custa ele levar eu? Eu quero deixar uma dica para homens e para mulheres: cuidado quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado quem você coloca dentro do teu carro. Cuidado com quem você coloca para inserir dentro da sua família. Tem muita gente que está pronto para sentar numa lanchonete e tomar um café com você, mas não está pronto para entrar na tua casa para beber um copo d'água. Vigia em quem você vai pôr dentro da sua casa. Aquele pastor vai embora com a cesta, e eu volto para o bar, bebo, começo a chorar, e o que me vem à mente? Jesus me ama. Eu entro no banheiro e faço a minha primeira oração. Eu digo: Deus, se o Senhor me ama, cura minha mãe, e eu vou ser crente, e nada vai fazer eu sair dos teus caminhos. Quando eu estou indo embora para casa, a minha mãe está deitada na cama, a cesta em cima da mesa. Ela diz: o pastor trouxe a cesta básica aqui em casa. Eu falei: mãe, encontrei com ele no caminho, contei a história para ela. Ela disse: filha, por que você não dá cesta para esse pastor? Eu falei: dá pobre ajudar outro pobre, né? Necessitado ajudando necessitado. Eu falei: mãe. Ela falou: filha, eu tenho observado aquele pastor. A minha mãe nunca entrou dentro de uma igreja evangélica até aquela data. Eu tenho observado aquele pastor. Quando ele sai para trabalhar, a esposa dele vai com ele até a porta. Quando os filhos vão para a escola, eu escuto os filhos dizerem: bença pai, bença mãe. Sabe do que minha mãe estava falando? De família. Talvez você é um mega master obreiro aqui, mas é um péssimo homem na sua família, uma péssima mulher no meio da sua família. Ô querido, o primeiro ministério a ser exercido é no meio da sua família. Não adianta você ser uma bênção. Não, a pastora Sandra, a pastor Juliano, a pastora Maria, não, honra é honra. Mas não adianta você estender um tapete para a pastora Sandra e não ter coragem de levar um copo de água para o seu pai, não ter coragem de dizer eu te amo para sua mãe. Ei, você precisa aprender a cuidar do ministério que Deus te deu, que se chama família. Tem momentos que eu fico preocupada quando vejo homens e mulheres pregando, dizendo: fazem 30 dias que eu estou fora, andando por esse Brasil afora, pregando. E como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Eu
estou escutando até o cri, cri, cri. Família. Minha mãe estava dizendo, ali tem uma família. Eu pego aquela cesta e vou levar para o pastor. O pastor mora no fundo da igreja. Eu vou levar para o pastor. E quando eu chego no corredor, o pastor diz assim: Deus já tinha me dito que você viria. Eu estou bêbada, estou seminua. Aquele pastor me coloca para dentro da igreja, chama a sua família. E ele diz: eu posso orar por você? Aquela família, eu me prostro no chão. E aquela família faz uma oração. O que eu lembro? Senhor, está aqui a sua filha, que fez a oração no banheiro. Eu fui batizado com o Espírito Santo. A glória é para Ele. Toda honra, toda glória seja dada somente para Ele. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu levantei daquele lugar completamente limpa. Eu não cheirava cigarro, eu não cheirava bebida. Eu saí limpa. Cheguei em casa transformada. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Relibiou-te, redide soe quem me refaz. A cura que Deus fez em mim foi primeiro do lado de dentro. Ele tirou minhas dores. Ele tirou o vício do alcoolismo, do cigarro. E Ele me fez entender que Ele podia mudar a história da minha casa, da minha família. E quando eu estou olhando para você, eu vejo uma menina que posso dar esse nome: desistência. Deus está dizendo: eu não desisti de você. Você desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos. Você tem dito: não tem como ser. E enquanto você está dizendo não tem como ser, eu vejo Deus assinando um passaporte em teu favor. Ele diz: sou eu que vou te levar para outro país, sim. Você vai ter o privilégio de fazer seu TCC e de viver a história que você tanto clama em silêncio. Você olha e diz: dentro de casa não tem jeito, não tem diálogo, porque você se tranca no quarto e diz: eu prefiro ficar sozinha. Mas o Eterno diz: eu estou liberando o teu espírito da opressão. Eu estou liberando você dessa dor do suicídio, de corte. E estou dizendo: chegou a oportunidade. Enquanto eu te libero, não, oh meu Deus, tem alguém para abraçar essa menina para mim? Deus está dizendo assim: eu estou tirando você dessa dor, dessa enfermidade emocional, e estou te levando para fora, para viver o novo meu na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Aí aplauda Jesus, porque onde era espírito de morte, Deus está dizendo: eu estou trazendo espírito de vida. Fui para casa. Deus agiu assim comigo. Eu saí batizado com o Espírito Santo. À noite eu já estava na igreja. Eu virei figurinha carimbada. Não perdia nenhum culto. Culto de oração, culto do sopão, culto de Deus conosco. Falava: tinha culto, estou dentro. E a minha mãe? Minha mãe ia com litro de pinga, ou às vezes bêbada, na porta da igreja. Eu sou da Assembleia de Deus, daquela igreja que levanta e fala: vamos cantar as irmãs agora, e fica alguém regendo na frente. Antes de sair o hino, quando a irmã fazia assim, minha mãe falava: não canta essa não, canta segura na mão de Deus. Eu chorava. O meu pastor, percebendo a minha dor, ele falou: nós vamos fazer um culto na sua casa. Vou pular bastantão. Minha mãe vem vindo com um litro de pinga no dia do culto, torta, com litro de pinga lacrado dentro de um saco de papel. Eu digo para minha mãe: não bebe hoje, porque vai ter culto em casa, mãe. O pastor vai vir. As mulheres da igreja são umas mulheres cheirosas, são umas mulheres bonitas. Ei, talvez você chegou aqui e o inimigo disse que você está feia, que você está acabada. É mentira dele. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. A minha mãe pega aquele litro de pinga do jeito que está, lacrado. Ela coloca atrás do botijão de gás e fala: eu não vou beber agora, mas a hora que acabar o culto eu bebo. O pastor veio e fez o culto. Minha mãe chorou muito, porque bêbado sabe chorar. Minha mãe chorou muito.
mas não entregou a vida dela a Jesus Cristo. Quando o meu pastor foi embora, a minha mãe disse: ufa, ainda bem que esses crentes foram embora, eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. Ela foi correndo atrás do botijão de gás. Quando ela chegou lá, que ela foi pegar o litro de pinga, do jeito que ela colocou dentro do saco de papel lacrado, o litro de pinga estava completamente vazio. A minha mãe se prostra no chão chorando, e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como Salvador da minha vida. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero pedir que você levante a mão, porque eu quero profetizar para a tua casa. Ah não, na tua casa vai ter sinais e maravilhas. Não, eu estou profetizando, e você vai levar essa palavra para a tua família. Você não vai precisar ficar batendo, você não vai precisar ficar xingando, mas Deus está dizendo: nessa casa vai acontecer sinais e maravilhas. Aleluias, glória a Deus. Minha mãe entrega a vida para Jesus. Eu tenho 45 dias de evangelho. Vou orar para minha mãe. Senhor Jesus, está aqui minha mãe. Falei: mãe, olha, a senhora aceitou Jesus, mas não desvia de noite não, porque amanhã cedo o pastor vem e ora para a senhora certinho. Porque o meu pastor, quando ele ia orar, ele dizia assim: beneplácito, benevolente, inefável. Um dia ele disse, eu falei para o pastor assim: pastor, eu quero ser pregadora. Ele falou assim: aquele que deseja é psicopato. Falei: pronto, bolacha. Analfabeta. Eu não sabia nada. O pastor estava com aquele negócio chique. Eu falei: vai saber o que é beneplácito? Vai que eu estou xingando Deus. Falei: eu vou esperar amanhã. Ei, você não precisa usar palavra difícil para falar com o pai. Você está na casa do pai, fala do seu jeito, fala da sua forma. Não, tem dia que eu chego e falo: Deus do céu, segura essa que deu ruim para mim. E Deus olha e fala: seguro, filha. Ele sabe quem eu sou. Meu pastor, falei: espera, mãe, espera que o pastor venha amanhã. Minha mãe foi dormir, eu fui dormir. Nós morávamos numa casa pequena, uma casa onde tinha uma triliche. E nessa triliche eu acordo de madrugada e Deus fala para mim: vai orar. Você já acordou de madrugada? É que a gente acorda de madrugada, a gente quer comer, né? Ou a gente come ou a gente vai olhar o WhatsApp. Você já viu alguma mensagem boa de madrugada? Não, se você acordou é porque é para você orar. Eu fui orar. Eu dobrei meu joelho e comecei a orar. E eu disse, quando eu comecei a orar, eu dizia: Deus, cura minha mãe. O Senhor é um Deus que cura minha mãe. E Deus falou: você acredita em milagre? Dá uma olhada para a tua irmã e diga: você acredita em milagre? Talvez você vai dizer assim: eu nunca vi milagre. Você é o maior milagre. Você é o maior milagre. Você não tem ideia o quanto o diabo investiu pesado para que você não chegasse até aqui, mas você chegou. Então você é o maior milagre. Esse moço que não é meu filho, mas dava para ser, fica de pé um pouquinho. Relibiou de Keniha, relide soube a Kenihefaz. Eu vejo Deus mexendo em papéis. Alamaia quechou de li recibe. E não é muitos papéis. Não é mais do que 6 folhas. Decaia choubia de ras. O Eterno diz: descansa a tua alma, porque eu já estou colocando rúbrica e o carimbo de vitória. Deus está mexendo nas documentações que tu tem esperado uma resposta. Ele diz: olha, ele está esperando uma assinatura do homem, mas Deus diz: descansa agora, porque eu já assinei e está escrito vitória. Alabaça aqui, rabácia. A senhora fica de pé um pouquinho. Relemando caia, relide subia de raia choudes. Eu tive uma dificuldade quando já era cristã, pastora, tudo certo. E eu tive uma dificuldade em saber o que era família e o que era parente. E talvez agora eu também não vá saber explicar totalmente o que é família e o que é parente. A Marina foi muito simples. Ela disse para mim assim: parente
é aquele que tem seu sangue. Então até pernilongo é seu parente. Então eu entendi. Família são esses que nos adotam e que nos ama. Enquanto eu estou aqui, Deus está dizendo assim: eu estou visitando um parente. Ralamando que me recibe. O Eterno diz: ela tem alguém no altar, onde ela diz: Senhor, eu preciso ver tu operar milagres, eu preciso que o Senhor mude o temperamento, a fala. Tu é feliz servindo, mas tem alguém da tua casa, alguém da tua parentela, que tem o teu sangue, que necessita ter um encontro real com Deus. E Deus está dizendo: eu já estou chegando com braços estendidos lá. Não, começa a contar, porque não passa desse ano. Tu vai abraçar e dizer: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena a intercessão, porque hoje eu posso dizer: eu e a minha parentela servimos ao Senhor. Deus vai salvar quem te gerou. Deus vai salvar quem te gerou. Aleluia. Minha mãe está dormindo, eu estou no canto do sofá, orando. Aquela oração: Deus cura minha mãe, meu Deus cura minha mãe. E Deus falou: você acredita em milagres? Eu falei: Deus, eu nunca vi milagre. Hoje eu tenho consciência que o maior milagre é o milagre da libertação, o milagre da renúncia, de sermos escolhidos por Deus. Deus disse para mim: levanta então e vai até a sua mãe. Eu fui até a minha mãe está dormindo, aquele caroço atrás do pescoço. E Deus diz: coloca a tua mão e ora por ela. Orar o quê? Eu comecei a chorar e eu fiz uma oração que todos nós conhecemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. Ela vomita uma bola mais ou menos desse tamanho, onde tem lápis, gilete, cabelo, cigarro. Começa a se contorcer todo. Eu saio correndo, vou para a casa do meu pastor, chamo o pastor vem, começa a orar pela minha mãe. A minha mãe cai num sono profundo. E ele diz: filha, dorme tranquilo. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Se você é profeta nessa noite, dá um tapinha no ombro do teu amigo. Oh meu Deus, coisa linda. Dá um tapinha e diz: chegou libertação e salvação aonde? Na sua casa. É lógico que eu não dormi. É lógico que eu fiquei com o olho na minha mãe, meu filho pequeno com 6 anos de idade, eu com o olho na minha mãe e um olho no meu filho. E quando foi pela manhã, a minha mãe levantou, andando normalmente, aonde tinha o caroço do tamanho de um ovo de codorna, tinha 25 pontos. Deus curou a minha mãe. Ainda antes que houvesse dia, Ele é. E nada escapa do controle da mão dEle. Operando Deus, quem pode impedir? É lógico que nós temos vários testemunhos para contar, mas eu quero parar aqui. Eu e minha mãe entregamos a nossa vida para Jesus. Meu filho, nossa família entregou a vida a Jesus. Deus nos tirou do lamaçal do pecado e transformou a nossa vida. A partir de que conheci o Evangelho, eu aprendi o que era conquistar coisas, o que era crescer na graça, no conhecimento, para poder ter viradas de chave. Tudo está dentro de você, tudo está formado dentro de você. Deus só está esperando você ter uma ação, para que Ele venha ter uma reação. Eu fui estudar, fiz supletivo. Hoje eu sou formado na área de enfermagem. Há 4 anos atrás, me convidaram para sair prefeita. Eu profetizei agora, Mar. Agora escapou de susto. Não é isso não, mas foi de susto. Há 4 anos atrás, aquela mulher, que eu vou cortar para não contar hoje, mas quando eu voltar, há 4 anos atrás, no ano de 2017, eu tenho que falar de 2017 para vocês entenderem o que aconteceu. No ano de 2017, eu estava orando, na virada do culto, e Deus me disse: filha, eu posso tirar tudo que você tem? E eu olhei para o céu, para o alto, e eu disse: Deus, pode, eu não tenho nada.
E Deus falou: eu posso? Eu falei: pode. A minha mãe veio e me abraçou enquanto eu estava orando. E ela disse: filha, canta um hino. Eu falei: mãe, eu não sei cantar nada, sou péssima. Ela diz: ai, canta um hino, filha. E eu cantei um hino que diz: se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovada. Se quiser levar tudo que tenho. E Deus me abraçou e disse: eu vou levar. Eu perdi casa, perdi família, perdi minha mãe, mas eu não perdi Deus. Eu preciso falar para você: perca tudo, mas não perca Deus. Não perca tudo, perca dinheiro, perca saúde, perca marido, perca carro, perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Não, talvez você vai dizer: pastora, eu não sei viver sem esse homem, eu não sei viver sem essa mulher. O nome dele não é oxigênio, querida. Você não sabe viver sem Deus. Você precisa entender que você, Deus e você é suficiente para vencer todas as dores e todas as batalhas existentes na sua vida. Deus levou tudo. Eu trabalhava na prefeitura para pagar a conta. Eu passava óleo de soja na minha perna, óleo de cozinha, tomava banho de sabão, ia trabalhar e o devorador dentro da minha casa. E Deus começou a me colocar nos altares para pregar. Eu coloquei uma corda no telhado. E eu falei: eu vou me matar. Eu não tenho ninguém. Meu filho, separado da esposa, alcoólatra, no adultério. Eu pastora, pregando. Marina nova convertida. Marina sentava na porta, na calçada da minha casa, porque a casa é fechada. Eu dentro de casa chorando, gritando. E Marina dizia: pastora, você está bem? Você não quer comer um lanche? Pastora, você não quer fazer isso? Oh, Marina, eu quero morrer. Eu não quero viver mais, Marina. E Marina dizia: Deus te ama, sai daí. Abre essa porta, pastora. Eu escutava o meu vizinho falar: você quer água? Você quer ir no banheiro? Eu não tinha força de abrir a porta. Às vezes eu dizia: mas hoje, de hoje não passa, eu me mato. Ela dizia: tá bom, então toma banho, troca. A senhora vai pregar, depois a senhora vai ver o que faz. E eu ia pregar, essa menina sentava na primeira cadeira. Eu nunca vi essa menina olhar e dizer: olha, pregando, agora está com a corda em casa para se matar, está querendo desistir de tudo. Ei, ache amigas que não estão dispostas a te criticar, mas estão dispostas a te levantar. Ache amiga que não expõe a tua ferida, mas diz: pode contar comigo, eu sei que está doendo agora, mas logo você vai sarar. E nós vamos contar testemunho de vitória. Um dia eu chego no culto, e Deus fala para mim: eu vou mudar a sua aparência, vou te dar uma cadeira de honra e vou te dar um carro. Hoje, perto de tudo que Deus está fazendo, eu falo assim: ah, o que é um carro? Parece bobeirinha, né? Mas Deus me deu um carro. Eu não tinha sabonete, e eu falei para Deus: Deus, vou abastecer o carro com o quê? Mas eu ganhei o carro. Deus mudou minha aparência, uma doença chamada alopécia. Eu perdi todo o pelo do meu corpo, cabelo, tudo. E nesse ano, quando Deus resolve levar minha mãe, eu estou com a minha mãe no colo. A minha mãe diz assim: filha, eu tive um sonho. Eu falei: que sonho, mãe? O meu ex-marido, ele tinha ido embora de casa fazia 15 dias com a minha amiga, pastor. Um pastor, eu e ele pastoreando uma igreja. Eu posso dizer no altar e comprovar um homem que praticava o adultério com mulheres da própria igreja. E um dia Deus resolveu dar o basta. Quando Deus deu um basta, que eu estou perdida no meio da dor, porque eu tinha perdido aquele casamento. Hoje eu vejo que era um orgulho ferido, porque Deus estava fazendo o melhor, mas eu ferida, eu queria de volta aquele marido a todo preço. E eu chego em casa, minha mãe diz para mim: filha, eu tive um sonho. Deus falou para mim que eu vou morrer. Eu não vou explicar detalhes disso, mas sei que minha mãe fala isso e depois ela fica doente e nós vamos para o hospital. Quando chega no hospital, minha mãe está com metástase, o corpo tomado pelo câncer.
A minha mãe me abraça e ela conta: eu sonhei, filha. Sonhei que eu estava subindo uma escada e eu estava muito cansada. E quando eu cansei, eu disse para Deus: eu preciso descer e cuidar da minha filha. E Deus me disse: não, você vai subir comigo, porque da tua filha cuido eu. Coloque a mão no teu coração e diga: Deus, cuida de mim. Eu olhei para minha mãe e comecei a chorar. E a minha mãe falou para mim assim: o escolhido, ele não tem escolha. Não, talvez você chegou aqui e falaram para você: coloca o colete laranja que hoje é você que vai trabalhar. Você diz: não estou bem, briguei com o marido, meu filho está doente. E aí você é um escolhido. O escolhido não tem escolha. Não para de fazer charminho, que hoje você não está bem para louvar, que hoje você não está bem para fazer isso, para fazer aquilo. Deus te escolheu e o escolhido não tem escolha. A minha mãe deu uma virada de chave para mim, porque ela disse: carrega a sua cruz, não arrasta. Ei, quantas vezes eu coloquei um salto alto, dei um susto do breque que eu tinha, arrebentada, mas chegava na igreja brilhando, dizendo: eu estou carregando cruz, eu não vou arrastar. Quem sabe você também chegou aqui desse jeito, arrebentado, mas não importa o jeito que você chegou, confunde o diabo, faz uma escova no cabelo, põe uma roupa bonita e fala: eu não vou arrastar a minha cruz, eu vou carregar ela, porque se Deus me deu, eu tenho força suficiente para segurar. Não arrasta não. As dores que eu enfrentei dentro de casa. Hoje as pessoas sabem porque eu conto testemunho, mas eu saía linda. As pessoas da minha cidade diziam: como que ela aguenta sorrir? Mal sabe o quanto eu aguentava chorar, porque o importante não é o quanto você aguenta bater, é o quanto você aguenta apanhar. Deus falou: eu vou mudar a sua história. Me deu uma doença chamada alopécia, e no meio de toda aquela dor, Deus falou para mim: eu sou o seu marido. Eu vou ser sincera para você, eu fiquei com uma raiva, não de Deus, da situação. E eu falei: marido? Tem marido aqui? Tem. Não precisa ter vergonha, é casado, levanta a mão, filho, segura o reggae. O que é isso? Não é, eu não faço pegadinha não. Eu falei: Deus, marido da bolsa, marido compra presente, marido dá creme, marido fala eu te amo, marido presente. Não, os maridos de vocês fazem tudo isso, não faz? Se não faz, eu estou dando a chave pelo menos. Olha lá, ó. Marido faz isso, faz aquilo. Senhor, eu estou abandonada, eu estou morando sozinha em 3 cômodos, com goteira, caindo tudo em cima da minha cabeça. Eu não tenho dinheiro para comprar um creme. Eu estou endividada, eu não estou bem na igreja, eu não estou sendo recebida na igreja onde eu pastoreava. Eu não sei para onde eu vou. Deus falou: eu sou o teu marido. A partir daquele dia até agora, até hoje, até esse momento, nunca mais, pastor, eu comprei um sabonete, nunca mais eu comprei um creme, nunca mais eu comprei uma bolsa. E agora ele resolveu me vestir. Ele é o meu marido. Ele diz para mim: eu te amo todos os dias. Eu sou amada por ele todos os dias. Há 4 anos atrás alguém chega até mim e fala: sai candidata a vereadora. Falei: eu? Contei a minha incapacidade. Preta, careca, como se tivesse aquela hora ficado preta. Já nasci preta. A pessoa falou assim: não, filha, não é que você vai ganhar, é só para você preencher uma cota para a eleição, porque você vai perder. Imagine quem vai votar numa mulher igual a você. Gente, eu sou a primeira mulher negra, cristã e mais votada na minha cidade. Eu ocupo uma cadeira no legislativo. Não, ainda antes que houvesse dia, as pessoas podem dizer: não tem jeito, mas se Deus disse que tem jeito, Ele faz dar jeito. Ele muda a história e resgata-nos da mão do inimigo, para nós subirmos em altares e dizer: eu viro a chave da tua casa, e se preciso, eu dou a chave da cidade da tua mão. Estou inteira. Ocupo uma cadeira no legislativo. Sou paparicada por Deus. Tanto é que eu estou aqui.
De tão paparicada que eu sou. Deus mudou a história da minha casa. Pastora, e sua mãe? Ela morreu. Um dia eu estava chorando e eu disse para Deus: Deus, minha mãe morreu. E Deus disse para mim: deixa os mortos ter com os mortos, vá cuidar dos vivos. E é por isso que eu estou aqui hoje. Talvez você está chorando o que foi embora. Talvez você está chorando o que foi embora e esqueceu de agradecer o que ficou. Eu mudei de casa e depois eu sonhei com uma casa. Desejei, projetei uma casa. E eu falei para Deus: eu queria tanto morar numa casa com piscina. E Deus falou assim: pede. Eu vi uma casa escrito aluga-se, fui lá. Entrei dentro da casa, eu sabia que eu não tinha dinheiro para alugar aquela casa, mas eu falei: eu vou entrar. Entrei, olhei e falei: é aqui, marida. Quando acabava o culto, eu pegava o controle da televisão de casa, já deixava no carro. Eu passava na casa, apertava o controle da televisão e falava: olha eu entrando dentro dessa casa, Jesus. Hoje eu moro nessa casa. Eu moro nessa casa. Eu queria abrir um parênteses, porque vai fazer 1 ano que eu estou nessa casa. Ocupei o quarto, cozinha montada, mas eu não conseguia ocupar a sala. E eu passava e eu dizia assim: por que eu não consigo ocupar a sala? Eu não pensava, eu não projetava, eu não imaginava, eu não sonhava com sala. Aquele cômodo estava vazio. Naquele cômodo vazio eu colocava qualquer modelo de cadeira, eu colocava pedido de oração num galão, era naquela sala. Camiseta do ministério nas caixas que chegavam, ela naquela sala. E aí eu pregava e dizia: organize a sua casa. Mas eu tinha aquela salona enorme, toda bagunçada. Aí começamos a tirar aquela caixa e começamos a deixar a sala totalmente livre. Pastor, eu represento uma marca de um vestido, e eu ia na casa da minha amiga tirar foto. Casa de rico, ficava lá na escada tirando foto. Aí as pessoas falavam: você está morando nesse casão? Eu falava: não, é da minha amiga. Eu falei: vamos mudar o cenário, vamos para o parque da cidade. Cheguei no parque da cidade, tinha baixado muito o nível da casa da menina. Eu falei: precisamos arrumar um lugar melhor. Aí eu fui numa loja. Cheguei na loja de imóveis e falei assim: posso tirar foto aqui? Como se fosse minha sala e tal, e eu marco a loja? Ela falou: pode. Eu fui lá, tirei, fiz umas poses na loja. E quando foi hoje, a loja chegou e montou a minha sala. Eu não sei que situação você chegou aqui, mas Deus está dizendo: o espaço que está vazio, limpa, porque eu vou encher. E eu não vou encher, não vou preencher com aquilo que você espera. Eu vou te surpreender. Pastor, eu tremi de medo. E eles diziam assim: abra para ver como ficou sua sala. Eu vi, eu não estava pronta para receber o novo. Ei, querido, Deus está falando: eu estou tirando você desse vazio. Talvez você não esteja pronto para receber o novo, mas Ele vai alinhar a sua vida, vai virar a sua mente, e você vai viver as melhores coisas imagináveis e desacreditado de muitos para a tua vida. O povo israelita, eles estavam desacreditados. O messiânico profeta, ele vem até esse povo e ele começa a falar: o resgatador, o restaurador de Israel, Ele vem vindo ao nosso encontro. Hoje é noite de Deus restaurar a tua história. O restaurador chega e Ele diz: ainda antes que houvesse dia, ainda antes dessa dor, ainda antes dessa perda, ainda antes desse divórcio, ainda antes desse aborto, ainda antes desse filho ir embora de casa, Deus já existia. Ele sabe, tudo está no controle dele, nada saiu do controle. E esse profeta, fazendo o povo acordar, ele diz assim: será que você não percebeu que Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida? Ei, se você puder, fica de pé. Eu preciso do Senhor. Ela falou: vai precisar do meu marido. Eu preciso do grupo do louvor, eu preciso de um óleo e 2 pessoas com saco. Eu preciso de quê? O grupo do louvor, um óleo ungido e 2 pessoas com saco. O Senhor Deus, Ele usou o profeta Isaías para dizer: será que você não percebeu? Eu estou fazendo
uma coisa nova. Você quer a camiseta, filho? Eu estou fazendo uma coisa. Mas meu sapato? Eu estou fazendo uma coisa nova. Quem está pronto para receber o novo de Deus aí? Essa noite é noite de novidade. É onde Deus está dizendo: aonde houve vergonha, eu sou suficiente para dar para a tua vida uma dupla honra. Eu vivo no testemunho quando eu conto de casa, carro. Não é porque eu quero me engrandecer, é porque eu quero dizer: o Deus que nós servimos, Ele é grande. Não, essa menina que está aqui, porque o que eu me sinto é isso, uma menina. Eu podia falar uma senhora com quase 60 anos, mas essa menina que está aqui hoje, ela está debaixo de uma grande promessa. O meu Deus disse para mim: eu vou levar você para fora do país. E eu disse: Deus, eu não tenho dinheiro para chegar em São Carlos. E Deus me levou para a Inglaterra. No mês de maio eu vou estar indo para Portugal. Ei, não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele faz. E nessa noite eu quero convidar você a viver o extraordinário de Deus. Eu preciso... chegou. Vem cá, Mar. Que dedo? Vem vindo? Vem cá, Mar. Fecha um pouquinho os olhos. Deu certo? Deu? Eu quero convidar você a viver o extraordinário de Deus. Existem momentos na minha vida que eu precisei abrir mão de algumas coisas, de alguns desejos, de algumas vontades, de alguns sacrifícios. Hoje, quando eu vi chegando aquela sala, não entra no meu Instagram, gente. Quando eu vi chegando naquela sala na minha casa, eu disse: eu não tenho, mas Deus tem. Eu passei por um câncer no intestino, e o médico disse assim: você vai usar uma bolsa de colonoscopia, você vai fazer as fezes pela sua bolsa. E eu disse para Deus: Deus, eu não quero isso. A única bolsa que eu quero usar é uma bolsa da Louis Vuitton. Deus me curou do câncer do intestino. E quando eu fui pregar, na minha primeira pregação, o que eu ganho? Uma bolsa da Louis Vuitton.